Olá, o Você Pode de hoje tem o prazer de receber o escritor e autor Isaac Lima dos Santos. Ele que é autor do livro Marco Regulatório da Proteção ao Usuário de Serviço Público. Tudo bem com você, Isaac? Seja bem-vindo à TV Alerj, ao Você Pode. Tá em casa. Eu agradeço, Fernando, essa oportunidade. Me sinto honrado em estar aqui e poder compartilhar com todos uma obra que teve aí alguns anos de experiência para poder compartilhar agora de maneira eternizada com todos que assistem a TV Alerj. Que maravilha. Isaac por Isaac, a gente quer conhecer você, queria que você me falasse sobre suas origens, né? Onde você foi criado, onde você nasceu, com quem você cresceu. Como é que era a tua vida lá? Fernando, me chamo Isaac Lima dos Santos. Eu vou contar um pouco de quem é o Isaac lá nos primórdios. Como todos sabem, né, nós somos oriundos de algum lugar. E eu sou oriundo da Baixada Fluminense, nascido em São João de Meriti, morador do município de Belfor Roxo. E com isso, graças a Deus, tive uma família estruturada naquele período de muita dedicação cristã. Minha madrinha é presidente de batismo, meu pai, e tanto meu pai, que Deus o tenha, quanto minha mãe. Beijo para a senhora, minha mãe, que me educou nessa linha, não só a mim como meus dois irmãos. Nós somos uma família composta de 3 irmãos, pai, mamãe e os filhinhos. E eu posso dizer o seguinte: meu nome, ele veio, por incrível que pareça, meus pais lendo a Bíblia, que tinha aquele costume antigamente, receberam a Bíblia da minha madrinha, que Deus a tenha, e com isso grifaram meu nome, Isaac, I-S-A-A-C. E a partir daí disseram: esse será o nome do nosso primeiro filho. Genial, bem... uma inspiração bíblica, Sim. Né? Digamos assim. E já estava no marca-texto lá. Sim. Isaac. Sublinhado em caneta. Definiu o seu nome bem antes de você nascer ou você já estava na barriga? Bem antes de eu nascer. Não, bem antes de eu nascer. Ah, você já é um projeto, né? Rapaz, minha vida se confunde com a materialização da fé. Eu posso dizer isso a você. Por quê? Sou católico, sou apostólico, sou romano e praticante de filantropia. E todos aqueles que me conhecem desde a minha infância, seja lá no ensino, básico, na rede municipal, ou bem nos primórdios, todos já observam que o Isaac, a pessoa do Isaac, é aquela pessoa que está disposta a ajudar e a contribuir com o próximo. E graças a Deus, hoje, externado na minha primeira obra, e eu não vou dar muito spoiler, porque também estou aí desenvolvendo minha autobiografia, que já está no forno. Muito bom, muito bom. Você mesmo que está escrevendo a sua autobiografia, né? Sim, eu mesmo estou escrevendo, já estou na fase do desenvolvimento. E eu vou até deixar aqui já o título: O Desacreditado que se fez notável. Poxa, muito bom, muito bom. E o Marco Regulatório da Proteção ao Usuário de Serviço Público, que é uma ferramenta social que vai destacar aqui algumas funções sociais que vão amparar e também dar norte tanto para o gestor público quanto para o cidadão, aquele que exerce a cidadania e espera dos serviços públicos um serviço eficiente. É uma ferramenta que já está também lá na frente, nós vamos conversar sobre isso, a segunda fase dele, a segunda edição. Muito bom, muito bom. Muito bom saber disso. É um grande serviço para a sociedade, eu não tenho dúvida disso. Como é que foi o teu nível de instrução? Você estudou aonde, a princípio, e até onde você foi? Bom, focando, né, na minha parte infantil, eu sou oriundo da Escola Municipal Manuel Gomes, no município de Belfor Roxo, e fui aluno da saudosa Dona Dalcin. E por que a Dona Dalcin e seu Nilo, ele eram assim referências para aquela época e para aqueles alunos? Porque a Dona Dalcin era aquela diretora lá em 1990 que pegava o braço do aluno e falava assim: por que você está fazendo bagunça? Eu vou fazer uma reunião aqui com seus pais. Aí
colocava lá o chamado no caderno, tinha que participar da reunião, os pais junto ao professor, para tete a tete informar a bagunça que o aluno estava fazendo. Eu, graças a Deus, não tive problema com isso, mas tive uma experiência, porque o meu irmão caçula, ele teve uma reclamação de um determinado professor naquela época. Ela era tão linha dura que ela procurou esclarecer isso com os meus pais. E eu, como filho mais velho, acabei participando. Então, eu costumo dizer que eu sou dessa educação, olho no olho, eu posso, eu não consigo, não dá, eu posso, poxa, aguarda. Então, eu sou daquela geração que eu posso com os meus limites. Eu não vou inventar ou me deixar levar por influências. Você era bom aluno? Eu confesso a você que acredito... É difícil falar sobre... Média 5, média 6... Eu sou um aluno mediano, porque eu estudo até hoje. Na então, média. vou classificar que eu sou um aluno mediano. Sim, sim. Agora, aquele que está me assistindo e é daquela época, tem boas referências ao meu respeito. Ajudei muita gente. Que bom. Não foi muita bagunça não, né? Não. Só um Inclusive, bocadinho. não. Inclusive, seria criado na escola municipal Manuel Gomes o Grêmio Estudantil. E eu seria o presidente, porque eu era atleta da escola, tinha uma equipe muito boa, nós éramos muito proativos, já desde criança. E com isso, fui para as fileiras militares, mas eu falo um pouquinho sobre isso mais lá na frente. Acabou não sendo criado o Grêmio, acredito que não existe até hoje o Grêmio Estudantil lá, por conta de perfil, e também a diretoria era tinha uma visão, acredito que hoje seja outra, completamente diferente. Até algum tempo atrás eu fui palestrar para algumas crianças, adolescentes, né, daquela época, para poder falar sobre um pouco da minha história, que eu saí dali, que eu vim dali, porque a minha professora Sandra de Matemática, você é uma referência para mim e sabe disso, porque quando eu precisei ter aquela lacuna de fazer o alistamento e o serviço obrigatório e período de prova, teve um conselho de classe naquela época, porque antigamente era muito assim, né? Era olho no olho, não tinha rede social, não tinha WhatsApp. Então, se tratava muito pessoalmente. E teve um conselho de classe. E por que eu citei a professora Sandra? Porque ela disse assim: Isaac, estão querendo te reprovar. E você, como um excelente aluno, não vou deixar isso acontecer. Por favor, tal dia, venha para o conselho de classe, que eu vou apresentar suas notas. E você vai justificar o porquê da sua ausência nos dias da prova, porque eu fazia as provas após a data marcada por conta das obrigações. Sempre na segunda chamada. Com a vida militar. Isso. E queriam por questões de falta, mas não existia. Se eu tinha ponto, não tinha como justificar a falta, porque a falta era justificável. Então eu participei do conselho de classe, tinha uma determinada professora que era uma professora de geografia, eu não vou citar nomes, e ela disse: não, eu vou te reprovar. A professora, sabendo daquilo, entrou, brigou por mim e, graças a Deus, não fui reprovado. Concluí meu ensino fundamental e, após isso, fui fazer preparatório militar no Liceu de Artes e Ofícios na Praça 11, aqui no centro do Rio. Maravilha. E aí, você chegou a frequentar o serviço militar? Após isso, estudei para a R1 da Aeronáutica. Coincidentemente, acabou eu chegando na fase de serviço obrigatório. E tinha duas fileiras para seguir. Uma de especialista da aeronáutica e outra para as fileiras do Exército Brasileiro, que é a turma que eu iniciei, turma Alfa de 2000, e fui compor o Exército Brasileiro. Então, fiquei nessa estrutura militar entre preparatório militar e vida militar, um período de 9 anos. E estudei, após isso, para concurso público no Soeiro, em Duque de Caxias, Cascadura, no Soeiro de Cascadura. Após isso, estudei no GPI em Madureira. E sempre nessa linha acadêmica, nessa linha de estudo, sempre galgando e buscando conhecimento, porque tem uma coisa que foi gravada na minha educação, não só na minha, como na dos meus irmãos, né? Meu filho, que você seja melhor do que eu 10 vezes. Essa era a educação do meu pai. Um homem de 4ª série primária. E de uma sabedoria de vida ímpar. E dizia: para que você seja um bom pai, seja um bom filho. É o princípio da base, né? A gente tem que resolver isso dentro de casa primeiro e com certeza a gente consegue reverberar o nosso caráter para toda uma sociedade. Estava certíssimo, está certíssimo. E depois que você se preparou, serviço militar,
E aí parou aí ou você prosseguiu? O que aconteceu? Já partindo para uma área mais profissional, né? Mais adulta. Eu trabalhei após a área operacional. Eu fui trabalhar, eu me tornei atleta da brigada. Cheguei a fazer curso. Qual era o esporte que você praticava, hein? Eu era da equipe de triatlo, da equipe de tiro e também da equipe de atletismo e futebol. Sim, muito bom. Então, cheguei a fazer, inclusive, eu cheguei a competir para poder quebrar recorde da CDE, que é a Comissão de Desporto do Exército. Sim. Que as competições militares são completamente diferentes das competições civis. Que, consequentemente, na ginástica olímpica, por exemplo, tem uma militar na seleção brasileira, né? Medalhista olímpica. De vez em quando, o Comitê Olímpico Internacional pega lá emprestadinho do militar. Por isso a CDE, por isso a Comissão de Desporto do Exército. Muito legal, muito importante. Isso, a competição olímpica militar, ela é muito específica. E, por ser específica, ela é mais intensa do que a própria competição civil. E sempre caminhando nessa linha, me tornei atleta. Depois disso, fui trabalhar com engenheiros da Petrobras. Comecei a mexer com a parte administrativa da coisa. E Tenente Aderso da época, e Capitão Lessa, juntamente com o Capitão Kaiser. Hoje ambos são engenheiros elétricos, um é diretor da Petrobras. E quando chegando na unidade, que a gente saiu da área operacional após ser atleta e começamos a ter uma linha mais de intendência, né? Porque a militar sabe que a área de intendência é a área administrativa, aquela área que faz as coisas acontecer. Eu comecei a fazer acompanhamento de contratos e eles pagaram curso não só para mim, para também os outros que eram da minha turma no Senai. Olha. Para que a gente se especializasse e saísse daquela visão operacional e fosse desenvolver o conhecimento técnico. A partir daí, comecei a fazer fiscalização de empresas de elétrica que prestavam serviços para o Exército Brasileiro. Só não vou citar nomes aqui por questões até de ética. E também a antiga Telemar. Então nós fazíamos o acompanhamento desses processos e contratos que ali eram terceirizados. Entendi. Essa função para você mais administrativa é que te levou a se tornar um escritor? Ou isso já vem desde da adolescência, da infância, essa paixão sua pelos livros? A paixão pelos livros, ela nasceu por conta da professora Sandra de matemática. Sempre uma professora nos dando o norte, né? Sempre. Muito importante. Acho bonito também você sempre recordar o nome dessas professoras, trazer aqui à tona pra gente. Acho que é de extrema emoção, de extremo carinho e respeito, porque nós precisamos disso cada vez mais. Respeito aos professores. Então, recordar e nos trazer o nome deles é esse singelo presente, gesto de carinho. Espero que eles possam nos ver também. Vou fazer aqui uma lembrança, para caso ela esteja nos assistindo, ou eu faço questão também que ela tenha conhecimento desse depoimento aqui. Para um eterno aluno dela, ela reuniu a turma e preparou em grupos. Quando preparou em grupos, ela disse assim, nós temos alguns temas em matemática e na biblioteca da escola, por ser uma escola municipal, não tem esses livros aqui. Vocês vão procurar esses livros na rede privada de ensino. E naquela época, existia um paradigma e um preconceito muito grande com alunos da rede pública, com alunos da rede privada, principalmente quando se trata de Baixada Fluminense. E ela separou um grupo e falou assim, vocês irão para a biblioteca do Abel. Todos conhecem o Abel. E crianças, né, daquela época, década de 90, o que aconteceu? Fomos. Chegando lá, não esqueço disso. Toda a biblioteca tinha um bibliotecário que ficava recebendo os alunos, aí você colocava ali quem te indicou, como foi. O bibliotecário perguntou assim, quem é responsável aqui? O representante. Eu falei, sou eu. Quem pediu para vocês virem aqui procurar esse livro? Aí eu falei, na maior inocência, de criança. Eu era um jovem naquela época.
A professora Sandra. Ah, a professora Sandra, sim, da Escola Municipal Manuel Gomes. Na maior inocência, né? Na inocência da infância mesmo. E fizemos o trabalho, aquela coisa toda. E vieram professores olhar pra gente, porque estávamos uniformizados com a roupa, com o uniforme da Escola Municipal. E aquele bamba e quichute. Naquela época se usava o bamba e o quichute. Lembro muito bem. E voltando, depois de todo o trabalho, voltando para a escola para apresentar na semana seguinte aquela coisa toda e tal, falei para ela. E ela ali, ela estava já dentro da metodologia dela, explicando a importância do estudo. Então, hoje, o que eu posso dizer relacionado ao amor pelos livros? Eu acabei me acostumando com a leitura, com o tato. A tecnologia ela é muito boa, ela me favorece muito, mas eu gosto do livro. Quem me vê, constantemente, todo ano eu compro o Vadimeco. Todo ano. Aí eu pego aquela versão online, faço ali o cadastro com a senha e o login que vem no próprio livro quando você compra ele e vou atualizando. E faço uma pasta no computador, coloco, porque também eu não sou alienado digital. E com isso eu vou alimentando, mas eu gosto muito mesmo do papel da referência. Fundamental, é isso aí. O livro físico, né? Sim. Ainda faz parte da nossa vida, que bom. Daqui a pouquinho a gente volta a continuar o nosso bate-papo com o Isaac, escritor e autor, aqui no Você Pode. Não saia daí, hein? Até já. Estamos de volta com o Isaac Lima dos Santos. Isaac, agora vamos falar do seu livro, né? Mas, a princípio, eu gostaria de matar essa curiosidade, até mesmo a minha curiosidade. Marco Regulatório da Proteção ao Usuário de Serviço Público. Que título grande, né? Por que desse título? Bom, primeiro, Marco Regulatório da Proteção é por conta da Lei 13.406 de 2017, que infelizmente não foi regulamentado dentro dos ditames da nossa Constituição Federal. Nossa, o marco regulatório que não foi regulamentado. Sim. E dá proteção ao usuário de serviço público porque ele regulamenta a proteção ao cidadão. Então, o usuário de serviço público é todo e qualquer cidadão? Sim, todo e qualquer cidadão. Tá. O livro ele é uma ferramenta que serve tanto para o governante Bom. quanto para o cidadão. Isso a nível de instrução? A nível de instrução, orientação e regulamentação. Muito bom. E isso quer dizer que os governantes podem consultar o seu livro e a população também em conjunto? Com certeza. Por que disso? Porque o marco que estamos aqui discutindo é de aproximadamente 40 anos. Desde a Constituição até os dias de hoje. Você, para defesa, você possui o CDC ou o PROCON. O que é o CDC? O Código de Defesa do Consumidor. E o PROCON? Que é a Secretaria de Proteção Estadual ao Consumo. Uhum. E o seu livro? Que é o PROCON para todos os assuntos relacionados às ações do governo. Tanto que o PROCON hoje, ele regulamenta e fiscaliza alguns supermercados, é um órgão do governo que observa ali validade e você, com isso, chega a fazer uma reclamação. Quando você compra alguma coisa e não é atendido pelo prazo ou pelo próprio CDC, o Código de Defesa do Consumidor diz, não gostou, devolve. Para as compras na internet também serve? Sim. Tá. Estou dando uma pincelada bem tá. breve tá. e objetiva. Agora, quando você é usuário do serviço hospitalar, quando você é usuário da segurança pública, das quando você no caso. é usuário das polícias, é usuário dos hospitais, das clínicas, de todo o aparato público, a quem você recorre? Bom, eu não posso recorrer ao PROCON nem ao Código de Defesa do Consumidor. Então, será Porque são linhas pautadas para o consumerismo. E tem cunho econômico. Só das empresas privadas, no caso? E tem cunho econômico. Tá. Já
você enquanto cidadão, pagador dos seus impostos, Sim. que é o que você faz para ter como retorno o serviço eficaz prestado, você acredita que quando você chega no hospital você vai ser bem atendido. Sim. Mas isso hoje, se não acontecer, você vai reclamar a quem? A ouvidoria? No caso do hospital público, sempre no hospital público, no serviço público em geral. Sim, no serviço público em geral. E o único órgão que a gente pode reclamar é a ouvidoria, né? Mas será que... na verdade, a somos ouvidoria atendidos? é um órgão da própria instituição pública. Não existe um contraponto. Entendo. Uma espécie de fiscalização a esses serviços. Sim, prestado pelo agente público, que hoje é um, amanhã é outro. Compreendeu? Então a gente tem como se amparar em algum código de defesa do serviço público. Sim. Por isso, de maneira inédita e também de autoria pessoal e uma autoria, vou dizer para você, original, deste autor que vos fala, com as pesquisas realizadas até aqui, nós conseguimos chegar ao ponto que nós vamos desenvolver junto a um projeto de lei que já está tramitando em favor do usuário e também em favor do gestor público, porque é humanamente impossível o gestor público conhecer tudo e saber de tudo. É uma forma de consulta também. É uma forma de consulta e acompanhar de perto as ações praticadas por ele na ponta. Então acaba que o seu livro ele tem um papel fiscalizador também e orientador ao mesmo tempo. Bingo, essa é a resposta. Um grande serviço para a sociedade e acredito que seja muito importante. Afinal de contas, existem algumas dicas rápidas que você pode dar para o cidadão que não tem o conhecimento dos seus direitos em situações comuns do dia a dia? Bom, essa pergunta é uma pergunta complexa. Por quê? Conhecedor da Baixada Fluminense, como eu sou, e também oriundo de lá, eu costumo dizer o seguinte: a segurança começa pela educação. Mas para que você tenha essa segurança, o que você precisa primeiro é se permitir a conhecer. Quando um direito ele é atingido, ele é ferido, você busca informação aonde? Se for num seio criminal, se for num seio consumerista, se for num seio digital, digamos no meio mesmo de todas essas vertentes que citamos aqui. Se você é um analfabeto digital, você não vai conseguir recorrer, porque hoje tudo está integrado, está conectado. Sim. Se você não tem um governante sensível ao alienado digital, você acaba não informando a população e a sociedade como deveria. Então, o que o cidadão fazer, que foi a pergunta que você me fez, para que ele busque os seus direitos após seu direito ferido? Muitas das vezes ele chega na Defensoria Pública, você só pode vir aqui tal dia, tal hora, pegar a senha para tentar ser atendido. Ou, de repente, informar o que está acontecendo pelo número do processo. Eu fui estagiário, eu sei como é que funciona. E às vezes você, por não conhecer, você deixa de lado. Quer ver um exemplo clássico? Aconteceu um furto ou um roubo a transeunte. Existe o RO online. Sim. A população ela está tão aquém da realidade digital que ela não procura fazer. Aí você diz assim para mim: tá, mas hoje todo mundo tem um telefone com internet. Eu digo a você que não. Na Baixada Fluminense o que mais tem são alienados digitais que inclusive não tem sequer uma internet no telefone porque não conseguiu alimentar o seu pré-pago com R$10. Naquele momento do furto, principalmente. Naquele momento do né? furto, principalmente. Então, é muito complexo a sua pergunta, porque eu conheço as duas realidades. Eu conheço a realidade da Baixada Fluminense e conheço a realidade da Zona Sul. Como é E que é nesse meio esse termo, comparativo da realidade da Zona Sul, então? A pessoa tem o Wi-Fi, tem o telefone, tem Wi-Fi, tem conexão. tem o comércio que pega, tem ali o seu QR Code para ele pegar e utilizar, ter ali uma
uma rede de internet, tem uma pessoa que sensibiliza com o caso, porque é próximo, tem uma câmera que facilita a identificação. E quando falamos de Baixada Fluminense, que precisa de políticas públicas pautadas não só para a segurança, mas para a saúde, para a educação. Eu sou oriundo da escola municipal. E se não fosse lá atrás uma educação familiar, uma base familiar de um homem de 4ª série primária e de uma costureira, porque eu sou oriundo de operários, e não entendesse a metodologia de ensino de uma professora que criava grupos para pesquisar em bibliotecas, talvez eu não teria essa prática, como diz num jargão militar, na massa do sangue da leitura. Verdade. E como que a leitura transformou a sua vida? Foi nesse sentido, então, de você se tornar quem você é e conseguir ir mais além, porque você não parou de estudar, não é verdade? Não, não parei. Eu amo estudar. Eu sou amante dos livros. Eu vou dizer uma coisa que eu gosto de dizer assim, em determinados momentos. Eu li 1000 livros, mas não deixei de ser eu mesmo. Então, assim, é uma... Como vou te dizer? É uma fala para informar o seguinte: eu sou conhecedor de mim, eu sei quem sou eu e, principalmente, conheço os meus limites. Isso é muito importante, o autoconhecimento. Até para ter o controle das suas emoções, na tomada de decisões. É a questão da educação, né? Que eu desejo para todos, com muito acesso. Você é um cara de sorte, né? É um cara que tem da sua base familiar humilde, filho de operários, oriundo da escola municipal, mas aquela professora ou aquelas professoras fizeram a diferença para direcionar e, é claro, o seu interesse acima de tudo, porque na sua turma provavelmente tinham outros colegas ali que talvez não estivessem interessados, né, nesse tipo de educação. Às vezes bate uma preguiça intelectual ou não é, ou às vezes uma dificuldade com o ensino tradicional. Também temos isso, não são pessoas de baixo conhecimento, mas existe a dislexia, existe também as pessoas que não conseguem ter uma concentração mais afixada naquele momento. O cérebro humano, né, é muito diverso, muito variado, mas fez toda a diferença na sua vida, no caso, a educação que você recebeu, tanto dentro de casa quanto na escola. Agora eu tenho uma pergunta para você. Qual seria a sugestão sua para pessoas que não têm a oportunidade de ter pais tão presentes assim e, às vezes, professores tão sensíveis? Todos os professores são muito importantes na sua função, mas uns são mais sensíveis que os outros. Uns querem ir além do que pode. Eu acredito que os professores já estão fazendo isso. Mas como aconteceu com você? Quando não tem esses professores, o que o aluno deve buscar para poder dar uma virada de chave quando crescer? Sim. Primeiro, você disse que eu sou um homem de sorte. Eu vou dizer a você, nunca foi sorte. Sempre foi Deus na minha vida. E toda honra e glória, agora e para todo sempre, eu dou a Ele. Porque precisamos de uma motivação interna. Precisamos de uma motivação interna. E essa motivação interna, ela vem da base. Lembra que eu te falei da questão religiosa, do catolicismo, que eu sou católico apostólico romano, praticante de filantropia? Sim. A palavra empatia, hoje, ela é linda. Ela é maravilhosa. Mas o que é ter empatia por outrem? Quem não conhece essa realidade nunca vai saber o que é isso. Então, eu sou de uma família que eu adorava passar o final de semana com a minha madrinha. Presidente de batismo. Muitas pessoas que me conhecem e sabem um pouco da minha vida entendem o que eu vou dizer, principalmente da minha família. Os graus de parentesco dos mais variados que nós temos, né? 18 horas acontecia o terço das mulheres na casa dela. Todos os dias. Naquela época, existia muito aquela
Poxa, você tem uma xícara de açúcar, uma xícara de café, porque a mercearia está fechada, você comprava muita coisa no varejo. Sim. Não era tão ensacado, tão industrializado. Na época que os muros eram baixinhos das casas, né, da vizinhança, Sim, não era tão alto. sim. Já de propósito, para a gente passar uma xícara ali para a vizinha. E todos se conheciam, todos se preocupavam com aquele habitat, com aquela comunidade. Que saudade dessa época. Agora você começa a entender o fundamento da minha resposta, que já está chegando relacionado ao aluno. Então, estou te trazendo uma trajetória ímpar para justificar o seguinte: isso se perdeu. Essa educação religiosa, familiar, essa preocupação, essa empatia que lá atrás existia, hoje ela existe somente na teoria. Então, eu não queria imaginar que tudo aquilo era empatia. Entendi. O senso de comunidade, de viver em comunidade, é que traz essa educação independente da condição do menino, da menina, da família, do aluno, da aluna. E eu vou além. O senso de respeito ao próximo. Essa palavra respeito, ela tem que estar presente, porque quando a gente tem o respeito, a gente tem tudo. Tudo. E como conseguir isso? Naquela época, você entendia o seguinte: caramba, eu já presenciei, ninguém disse para mim. Levar comunhão aos enfermos no hospital. Eu, quando criança, eu venho desta educação. Porque muitas das vezes, com uma infância difícil, numa família de 3 irmãos, às vezes os pais tinham que trabalhar, falavam assim, pô, final de semana vamos para casa da sua madrinha. Aí reunia aquela família toda num domingo, aí ficava lá, às vezes ficava uma semana na casa da madrinha. Antigamente era muito assim. Então eu acabei desenvolvendo, dentro da minha fé, dentro da minha religiosidade, dentro do meu respeito a os que me ensinaram e chegaram primeiro, que nada você consegue se você não perseverar. Então o que eu tenho para dizer, para encerrar essa pergunta, é o seguinte: vá atrás dos seus sonhos. Tudo que você quer já está escrito no livro da vida por Deus, aquele que te criou. Nada nem ninguém pode te parar. Entregue seu destino nas mãos de Deus e siga sem olhar para trás. Não será fácil. Não será. Mas o que você tem dentro de você te move. Já relacionado aos professores, eu vou dizer o seguinte: eu participei do processo de intervenção em 2018 pela Sociedade Civil Organizada. Sou um dos fundadores do Conselho Comunitário de Segurança Pública no município de Belford Roxo. Olha a importância que eu dou para aquela cidade. E naquela cidade ninguém me deve nada. Tenho o título de cidadão daquela cidade, eu tenho família naquela cidade, eu sou oriundo daquela cidade, eu amo aquela cidade. Mas o Isaac, cidadão, conhece as mazelas daquela cidade de perto. Eu sou laranja da terra daquela cidade. Então o que eu tenho para dizer para os professores? Sejam profissionais compromissados com o aluno. Porque muitas das vezes ele não está na sala de aula com dificuldades de aprender porque quer. É porque alguma coisa dentro da casa dele ou no bairro onde ele mora está acontecendo. Maravilha. No próximo bloco, a gente continua com o autor e escritor Isaac, falando um pouco mais sobre o seu livro e como pode ser útil para toda uma sociedade. Não saia daí, a gente volta já já com Você Pode. Estamos de volta com Você Pode aqui na TV Alerj com o autor e escritor Isaac. Isaac, marco regulatório da proteção ao usuário de serviço público. Como é que a gente pode aproveitar melhor esse livro? Qual é o principal ponto dessa obra? Este livro, ele traz assim, no seu ápice, no seu ponto assim de discussão ímpar, a importância do conhecimento dos seus direitos do cidadão. O que hoje
é uma quebra de paradigmas com esta obra, que quem for adquirir vai entender por que eu estou dizendo que já está sendo providenciada a segunda edição. É porque hoje, todo gestor, eu penso assim e acredito assim, por qualquer problema que tenha, ele quer fazer o melhor, seja por qualquer linha que ele siga, seja segurança pública, seja saúde, seja educação, seja cultura. O problema é a corrupção enraizada. Que isso vem à tona. Infelizmente, nós tivemos governantes presos do nosso estado. Mas, considerando tudo isso, qual foi a participação da sociedade para entender desses episódios? O que a mídia disse? O que os grupos e as bolhas de WhatsApp e as bolhas de redes sociais começaram a fomentar? E o alienado digital? E o sobrevivente no dia da eleição? Porque nós estamos falando de muitos Brasis dentro do Brasil. Nós temos que trabalhar o global com visão local. A realidade do Rio de Janeiro é uma, a realidade de São Paulo é outra, e assim sucessivamente. O ponto principal deste livro é trazer, sim, a quebra de paradigma pautada na nossa legislação, que vem na nossa Carta Maior, dentro do nosso ordenamento jurídico, resgatando a dignidade do cidadão, a prática da cidadania e uma ferramenta que vai orientar tanto o governante, que precisa compreender aonde está falhando na ponta, quanto o usuário que, esclarecido, sabe como vai cobrar desse governante a falha que está acontecendo na ponta. E a gente pode considerar como um manual esse marco? Bom, eu não vou considerar um manual. Eu não quero, assim, dar spoiler, mas aproveitando o momento já dessa pergunta, está em tramitação. Estamos aí aguardando todo o procedimento burocrático junto às comissões pertinentes ao tema. O código da proteção ao usuário de serviço público. Então, estou aqui dando já uma resposta para vocês. Parabéns. Do que foi desdobrado deste livro. E o código de proteção ao usuário de serviço público, ele está sendo desenvolvido com a CONDECOM, que é a Comissão de Defesa dos Consumidores, né? A CONDECOM, aqui na Assembleia, na Casa Legislativa, juntamente com a equipe técnica do gabinete do deputado estadual Marcelo Dino, juntamente com a equipe da CONDECOM, junto ao deputado Fábio Silva. Então, estão desenvolvendo juntos. Logo, logo, após aprovado pelas comissões, teremos aí novas informações relacionadas ao Código da Proteção ao Usuário de Serviço Público do Estado do Rio de Janeiro. E no futuro, onde que as pessoas podem buscar essas informações sobre o Código? Então, esta regulamentação, ela se dá pautada no próprio projeto de lei, que acredito que sensível ao tema, o governador ele irá sancionar e a casa também, a própria Alerj. Porque nós estamos falando aqui na Casa do Povo, a casa da criação e fiscalização das leis. Agora, esse ajuste, considerando a recuperação fiscal, considerando a qual secretaria será vinculado para fins de estruturação e, digamos, até mesmo cunho econômico relacionado ao governo, por questões desse período de recuperação fiscal, aí já vai ser pautado um pouquinho mais na frente no próprio projeto de lei. Entendido. Mas com certeza o governo irá fazer uma divulgação ampla disso, até porque é importante. E qual foi a inspiração que você buscou para realizar esse tipo de trabalho, esse serviço maravilhoso e fundamental para a sociedade? A minha inspiração, ela iniciou pelas dificuldades que vivi até hoje. Hoje, quando eu vou conversar com uma determinada pessoa, hoje eu posso dizer, eu tive o delegado de polícia tal que foi meu professor. Eu tive a juíza tal que foi meu professor. Eu tive a pessoa tal que me ajudou. Você acaba
galgando espaços dentro da sua trajetória e vai observando que quanto mais conhecimento, nada você alcançou. Porque do que vai adiantar, como diz o paradoxo socrático, né? Sei que nada sei. Sócrates disse isso. E eu sou muito, muito adepto de Aristóteles e Platão, o mestre e o aluno, o intelecto e o experimento. Todo o conhecimento que eu tenho, colocado num livro, como externar para o próximo? Então são desafios constantes que você para e pensa, pô, preciso orientar a pessoa para que ela compreenda a importância que tem dela ler esse livro, a importância que tem dela entender o papel dela enquanto cidadão, porque nós brasileiros somos meros sobreviventes, infelizmente. Aqueles que saem 4 horas da manhã e chegam em casa às 9, 10 da noite, porque perderam 30% da sua vida no deslocamento, e muitas das vezes precisando, tá, sobreviver, acabam trabalhando sem evoluir e crescer. Porque, infelizmente, a vida não é fácil. Infelizmente. Viver é muito fácil e simples. O difícil é existir. Existir e sobreviver, né? Na sobrevida mesmo, no sentido literal da palavra. Afinal de contas, o trabalhador e todas as famílias, sempre que estão em busca dos seus direitos, normalmente precisam de terceiras pessoas. Então, o papel desse livro também é, além de informar, de educar, é fazer com que a própria população possa consultá-lo e sim resolver os seus problemas de forma única, independente, acessar os serviços públicos com dignidade. E venhamos e convenhamos, quando você demonstra que tem conhecimento, você há de convir comigo que o tratamento é diferente, né? Tô aprendendo ainda. Porque é diferente uma abordagem no serviço público de uma pessoa que não tem nenhum conhecimento sobre os seus direitos, e quando você acessa um serviço público e começa a oralizar ali sobre que você tem conhecimento desses direitos, as coisas se resolvem, né? Eu acredito que sim, que há um diferencial quando a gente não está navegando na ignorância. Esse livro, ele seria recomendado para escolas de ensino médio, fundamental ou para ensino superior? Bom, ele pode ser fonte de consulta tanto na rede estadual de ensino, que ali você já tem praticamente um cidadão apto a entender um pouco do que é a prática de cidadania, porque o jovem está saindo dali para o 2º grau, pensando em cursar direito, medicina. Antigo 2º grau, né? Sim, agora é o ensino médio. Eu sou do ensino fundamental e 2º grau. Uhum. Então você começa a entender que aquele jovem, se ele começar a compreender na prática o seu ato de cidadão, ele já começa a ter uma visão tanto para uma via acadêmica quanto para uma via profissional. Poxa, eu consigo fazer uma determinada cobrança em tal lugar porque eu fiz uma compra na internet e não tive meus direitos garantidos. O meu mínimo existencial ele não foi respeitado. O atendimento naquele hospital ele ficou difícil. Enfim, ele pode ser indicado para toda a rede de ensino. Eu considero uma ferramenta de grande importância e relevância social. Concordo com você. Agora, o que precisamos é ter a sensibilidade para que esse marco, esse paradigma, ele seja externado diante da sociedade. Por isso, o projeto de lei que já está tramitando para desenvolver o Código de Proteção ao Usuário de Serviço Público do Estado do Rio de Janeiro. Por quê? Todo consumerista é usuário do serviço público, mas nem todo usuário de serviço público é consumerista. Não é amparado pelo CDC. Por quê? Nós estamos falando de um cunho econômico. Quando você se retrata ao CDC ou ao PROCON, você fala de uma
linha econômica envolvida, uma compra, uma venda, uma prestação de serviço, e o código regulamenta isso. E quando você precisa, enquanto usuário pagador dos seus impostos, ter ali a sua proteção e seus direitos garantidos. São as pessoas que menos têm os seus direitos garantidos. Bingo. Você chega, exemplo, você chega numa delegacia, porque você não sabe, de repente, desenvolver o RO online. Há quem diga que gosta do RO online e há quem diga que não gosta do RO online. Isso aí já são falas de alguns delegados que eu conheço. Agora, tudo bem. Você chega na delegacia. Aí aquele policial que está ali resolvendo uma prisão em flagrante, porque a delegacia ela é uma central de flagrante e atende de repente 8, 9 municípios, o policial está ali já pilhado de tanta coisa para fazer. E uma prisão em flagrante para poder pegar e autuar para encaminhar para a justiça. Como é que faz? Ele está ali, não existe mais aquela triagem. Como você lida com isso? Porque nas delegacias tinham isso. Aí você vem para o hospital público. Chegando lá, você fica ali, de repente, algum período por alta demanda, aquela coisa toda. Tá. E como desenvolver a sensibilidade daquela prestação de serviço público ao gestor? Porque ele está aqui. Ele não sabe o que está acontecendo lá na ponta. Então, o marco regulatório da proteção ao usuário de serviço público e o Código de Proteção ao Usuário de Serviço Público do Estado do Rio de Janeiro, ele vai nortear, ele vai fazer uma quebra de paradigma a uma prática constitucional, legal, dentro do nosso ordenamento jurídico, que não foi até hoje desenvolvido. E quero agradecer a sensibilidade da equipe técnica do deputado estadual Marcelo Dino, do União Brasil, assim como também do deputado estadual Fábio Silva, juntamente com a sua equipe técnica na Comissão de Defesa do Consumidor. Porque foram sensíveis ao tema. E com isso levaram essa demanda para trazer essa pauta à tona e praticar o que diz a nossa Carta Maior. Garantias e deveres. Garantias e também obrigações, seja fundamental, social ou coletivo. Perfeitamente. Olha, Marco Regulatório da Proteção ao Usuário de Serviço Público. Esse livro, por um acaso, terá uma outra edição? Sim. Estou desenvolvendo a segunda edição. Não vou informar o motivo. Não vou, para que você adquira o seu exemplar. E com isso a gente consiga construir. Ele hoje tem uma referência ímpar para o segmento público e também acadêmico e científico. E agora é uma tese de defesa, é um trabalho de defesa, é uma obra de defesa em favor meu, seu, de todos que são pagadores de impostos, são cidadão e praticam, buscando crescimento social com as suas ações, uma sociedade melhor, mais justa e solidária. Isaac Lima dos Santos, né? Católico, apostólico, romano, tradicionalista, praticante, temente a Deus, muito. Segue na caminhada, instruído, estudado e se tornando também, consequentemente, um educador. Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente e esse grande serviço que é o livro que vocês já estão acompanhando aí na tela, o Marco Regulatório da Proteção ao Usuário de Serviço Público. E um instrumento, uma ferramenta, né, muito importante, como você disse, para desmistificar o Marco Regulatório da Proteção ao Usuário de Serviço Público e nos ensinar sobre os nossos direitos. Porque sim, você tem os seus direitos e você pode estar sempre informado sobre eles, pode adquirir o seu livro, que com certeza é um grande instrumento de consulta para todos nós e para aqueles que, como você mencionou, que estão lá na ponta, né? Que legislam, que decidem. Isaac, gostaria que você desse suas considerações finais. Não esqueça de também falar seu Instagram, que vai estar aqui embaixo da tela, para poder as pessoas que nos assistirem, né, fazerem mais perguntas de assuntos que não foram citados aqui no Você Pode. Tudo bem? Sim, claro. Eu quero aqui deixar registrado meus agradecimentos, primeiro, a Deus, mais uma vez. Segundo, a minha família, na pessoa da minha esposa, Bruna Vitorina, que inclusive está aqui, citada nos agradecimentos. Eu vou
aqui com isso dizer o seguinte a vocês. A verdadeira grandeza de uma nação se mede pela forma como trata seus cidadãos, especialmente os mais simples. Servir com justiça é um ato de fé, e proteger o usuário do serviço público é proteger a dignidade humana, que foi o que discutimos aqui. Seja para aquele aluno que veio lá de Belfor Roxo, da rede municipal de ensino, daquele profissional, daquele militar do Exército Brasileiro, aquele cidadão Isaac Lima dos Santos, hoje com o nome social de Isaac Lima. Nada disso seria realizado sem o apoio da minha família, na pessoa da minha esposa, dos meus filhos, Ingrid, Diego, Gabriel, Isabela e Moisés, e minha netinha que chegou, sou vovô. Parabéns, vovô. Eu tô na casa de 40 a mais. É. E quero aqui entregar para você, Fernando de quê? Fernando Oliveira. Ó, meu livro autografado. Fernando Oliveira. Que maravilha. Muito obrigado. Também adoro Beijo. ler e tenho certeza que vai ser uma ferramenta muito importante não só para mim, mas para toda a minha família e aqueles que estão ao meu redor, porque conhecimento é para ser compartilhado, né? A gente não Sim. leva com a gente. Olha, que honra, que honra. E é com essa mensagem que o Você Pode vai ficando por aqui. Essa mensagem que o Isaac acabou de deixar para a gente, né, sobre o direito do consumidor e também sobre o serviço público. Até que, enfim, a gente tem aonde segurar, aonde se amparar, se defender e correr atrás ou na frente dos nossos direitos, assim como você preferir. O Você Pode volta na próxima terça-feira a partir das 8 da noite e logo em seguida todos os programas são disponibilizados na playlist do YouTube. Um beijo, um abraço, um olhar, um sorriso. Aqui está o meu livro, Marco Regulatório da Proteção ao Usuário de Serviço Público, do Isaac Lima dos Santos. Muito obrigado, Isaac. Muito obrigado a você que está aqui conosco até agora. E você pode, lembre-se disso. Até já!